Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E Pai, nós suplicamos o Teu Espírito nesta noite, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vamos suplicar também o auxílio dos nossos santos anjos da guarda, para que eles nos protejam e nos defendam, contra toda e qualquer distração, seja de ordem natural ou espiritual. E também nos confiamos debaixo da proteção dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Iniciamos então nosso estudo nesta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Bom, gente, então, é uma alegria podermos estar mais uma vez aqui, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de São Mateus. Nós estamos no capítulo 6. Boa noite, Leide. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Em que, como nós vimos, este capítulo é um dos 3, onde está narrado o Sermão da Montanha. Então, nós estamos aqui na metade do sermão, onde Nosso Senhor está agora nos ensinando a praticar as boas obras. Então, nós já vimos no nosso último encontro, o Senhor falando da esmola, como nós devemos praticar a esmola. E hoje nós vamos dar continuidade no ensinamento de Nosso Senhor, nos falando da oração, como que nós devemos orar. Então, vamos recordar um comentário que nós vimos no nosso último encontro, que diz que Nosso Senhor, antes de nos convidar a orar, Ele nos ensina como orar. Então, nós vimos nos versículos passados que Nosso Senhor estava nos ensinando, dizendo, olha, quando vocês forem orar, não utilizem de muitas palavras, o que não quer dizer não orar muito tempo. Nós vimos que são duas coisas distintas, Então, o Pai Nosso, ele está inserido neste contexto, ok? Então, o Senhor está nos ensinando a orar e nos ensinando a pedir. Então, nós vamos ver que o Pai Nosso é a oração de petição por excelência. Então, vamos fazer um comentário geral sobre o Pai Nosso, tá? E depois a gente vai vendo versículo por versículo o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é, sem dúvida, a página mais comentada de toda a Sagrada Escritura. Se os grandes escritores da Igreja deixaram-nos explicações cheias de piedade e sabedoria, já seguindo os seus divinos ensinamentos, centraram a sua oração nesta fórmula sublime e simples de Jesus. E também os últimos cristãos elevarão o seu coração para dizer pela última vez o Pai Nosso, quando estiverem prestes a ser levados para o céu. Entretanto, desde criança até que deixa este mundo, o Pai Nosso é a oração que enche de consolação e de esperança o coração do homem. Bem sabia Jesus Cristo
nosso Senhor, porque ele compôs para nós e também aos apóstolos, por nola terem transmitido, e às nossas mães, porque nola ensinaram nas nossas primeiras palavras. Né? Então, quando a gente medita, não é, sobre o Pai Nosso, então a gente realmente devemos, evidentemente, né, em primeiro lugar, sermos gratos a Jesus, nosso Senhor, que nos deixou esta oração para nós, e sermos gratos, né, a todos aqueles que receberam e passaram de geração em geração, a começar pelos apóstolos, né, depois os santos, sobretudo os bispos, né, que sucederam os apóstolos, enfim, e foram propagando esta oração, que chegou até nossos pais, e nossos pais nos ensinaram, né, desde pequenininhos. Né? É tão importante esta oração que, desde os tempos apostólicos, ela foi utilizada como base de catequese, juntamente com o credo, ou símbolo da fé, né, como era chamado antigamente, o decálogo, que são os 10 mandamentos, e os sacramentos. Então vejam, né, uma pessoa que se convertia, né, lá naqueles tempos, né, ou o jovem, o adolescente que fosse fazer a iniciação cristã, então o que era a catequese no início da igreja? Então era o credo, né, que nós rezamos, eles iam aprender sobre os sacramentos e a oração do Pai Nosso. Essa era a base do catecismo no início da igreja. A vida de oração era ensinada aos catecúmenos comentando o Pai Nosso. E daí este costume passou para os nossos catecismos. Né? Então, até hoje, por exemplo, se você pegar o catecismo de São João Paulo II, né, o famoso amarelinho, então, né, na última parte que fala da oração, o que será praticamente o ensinamento? Comentários do Pai Nosso. Então, é o Pai Nosso, digamos assim, destrinchado. Né? Então, vejam que esta oração que Nosso Senhor nos ensinou, ela, na verdade, ela é a oração, vamos dizer assim, né, modelo de, não só das demais orações, mas da vida de oração em si mesmo. Né? Então, olhem a importância que o Pai Nosso tem. Né? Às vezes a gente, como é uma das nossas orações cotidianas, não é? Que nós rezamos muitas vezes, então a gente acaba que, às vezes, não sente o peso, né, vamos dizer assim, que a oração do Pai Nosso tem. Mas é uma oração, né, importantíssima, né, importantíssima. Pelo simples fato que foi Nosso Senhor mesmo, né, que nos deixou, e que aqui no Pai Nosso, está contida, né, toda a essência da vida de oração. Santo Agostinho diz que esta oração do Senhor é tão perfeita que em poucas palavras compendia tudo o que o homem possa pedir a Deus. Né? Ou seja, compendia no sentido que está resumido. Né? Então, nesta pequena oração do Pai Nosso, tudo aquilo que nos é necessário, que nós precisamos pedir a Deus, Jesus colocou. Né? Com poucas palavras, como ele, né, há pouco tinha dito, né? Então, pouquíssimas palavras ele coloca ali todo o essencial que nós precisamos pedir a Deus. Normalmente, distinguem-se nela uma invocação e 7 pedidos, 3 relativos à glória de Deus e 4 às necessidades dos homens. Né? Então, eu dizia, né, que o Pai Nosso é a oração de petição, né, de pedir por excelência, justamente porque ela tem 7 pedidos. E nós, né, sobretudo quando estudamos o livro do Apocalipse, nós vimos que este número 7 é um número muito simbólico e que na Sagrada Escritura o 7 ele simboliza a perfeição. Então, a perfeição dos nossos pedidos, ou seja, aquilo que é o necessário, né, para nós, está aqui contido na oração do Pai Nosso. Então vamos lá, gente.
Vamos então ler agora o versículo. Nós vamos ler o versículo 9, ok? Que é o início do Pai Nosso. Então, São Mateus escreveu assim: Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. É grande consolação poder chamar Pai Nosso a Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, ensina os homens a que invoquem Deus como Pai, é porque neles se dá esta realidade consoladora, a de ser e sentir-se filhos de Deus. Então vejam, há um estudo que foi feito, inclusive por um teólogo protestante, né? Porque assim, né, os protestantes eles ficam, né, rompeu com a igreja, então a única coisa que ainda assim, né, que era nossa, mas que eles também ficaram, foram as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia. Então eles fizeram vários estudos, né, e teve um teólogo que fez um estudo no seguinte sentido, né, de verificar daquilo que está narrado nos evangelhos, quais palavras de fato saíram da boca de Jesus. Né, que não foram palavras que, né, foram os evangelistas que ali colocaram. Né? Então, das palavras que, digamos assim, não poderia não terem sido ditas por Jesus, o Pai Nosso é uma delas. Por quê? Porque se você pega todo o Antigo Testamento, né, em nenhum momento ninguém se refere a Deus como Pai. Então, a primeira vez na história da humanidade que alguém nos ensinou a chamar Deus de Pai foi aqui Jesus, no Evangelho. E tinha que ser assim, né? Porque quando nós chamamos Deus de Pai, nós já estamos tocando a intimidade de Deus. Porque vejam, no Antigo Testamento, né, os teólogos usam aquela expressão, né? Os judeus, eles olhavam para Deus, mas como que uma espécie de um véu, simbolizava o véu do templo. Né? Então, assim, viam Deus, mas não viam na intimidade. Né? Viam Deus como que coberto por esse véu. Então, eles viam, assim, vamos, né, dizer assim, viam Deus exteriormente, que é uma comparação, tá, gente? Só para a gente entender. Não viam Deus na sua profundidade. Então, eles não sabiam que Deus era unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles referiam-se a Deus somente como Senhor, como Dominus, né? Adonai, enfim. Mas Pai, né? Então, isso aqui não poderia ter saído da boca de outra pessoa, só de Jesus. Porque só Jesus conhece a Deus na sua intimidade. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está fazendo referência aqui à Santíssima Trindade. 3 pessoas em uma essência. Né? Então, é isso aqui, né? Hoje a gente a gente não para pensar, né? Mas, gente, chamar Deus de Pai, né? E Jesus que nos comunicou isso. Foi ele que disse que Deus é Pai, mas ele diz por quê? Porque nele nós podemos chamar Deus de Pai, porque estamos unidos a ele, e porque estamos unidos a ele, o Espírito Santo é derramado em nossos corações, como nós vamos ver, né? Nosso Senhor mesmo fala que ninguém pode, né, nem dizer Senhor verdadeiramente se não for pelo Espírito, quanto mais chamar Deus de Pai. Então, porque estamos com Jesus, somos, né, preenchidos, nutridos com o Espírito Santo, que aí somos adotados em Jesus, no Espírito,
e podemos chamar Deus de Pai. Então isso aqui é, assim, é maravilhoso, né? Nos referirmos a Deus como Pai. Né? Pai. Ou seja, no sentido familiar. Né? Não como apenas um Senhor, o Adonai. Né? Claro, precisamos manter, né, nesse sentido de que é um respeito, né, sem dúvida nenhuma, mas que é aquele respeito, né, que também põe uma distância. Né? Agora, quando você chama pai, você não perde o respeito, mas parece que você está mais próximo. Né? Então, para nós, né, realmente, assim, quando a gente se dirige na oração Pai, né, realmente precisa encher o nosso coração de consolo, né, de esperança, né, porque nosso Senhor nos deu a intimidade de Deus, então a gente pode pedir com confiança. Por isso que Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. O Senhor não é um dominador tirânico, nem um juiz implacável. É nosso Pai. Fala-nos dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa falta de generosidade. Mas é para nos livrar deles e nos prometer a sua amizade e o seu amor. Um filho de Deus trata o Senhor como Pai, não visivelmente, nem como uma referência formal de mera cortesia, mas cheio de sinceridade e de confiança. Né? Bonito. Né? Então, você vê que graça, né, de sermos cristãos, né? Porque a gente pode se dirigir a Deus realmente nessa intimidade. Né? Depois, santificado seja o teu nome. Na Bíblia, o nome equivale à própria pessoa. Aqui, nome de Deus é o próprio Deus. Então, para o judeu, quando você pronuncia o nome de alguém, é como se você estivesse trazendo aquela pessoa para a sua presença. Então, por isso que o judeu, né, isso é o que a gente também precisa aprender, né? O mandamento da lei de Deus, não usar o santo nome de Deus em vão, né? Porque quando eu falo Deus, eu estou invocando Deus, né? Não é só, não estou pronunciando apenas um nome, né? Mas é a invocação da própria pessoa, né? Então, por isso que falar o nome de Deus, né, à toa é pecado, porque você está invocando Deus para nada, né? Então, e o judeu tem isso muito, né, muito claro na sua cultura, na sua essência. Né? Que sentido tem pedir que Deus seja santificado? Santificado seja o teu nome. Né? Não pode sê-lo à maneira humana, afastando-se progressivamente do mal e aproximando-se do bem, visto que Deus é a própria santidade. Pelo contrário, Deus é santificado quando a sua santidade é reconhecida e honrada pelas suas criaturas. Este é o sentido que tem o primeiro pedido do Pai Nosso. Né? Então, quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, não é que, digamos assim, pela nossa oração, né, Deus está sendo santificado, ou seja, é como se estivesse faltando algo à santidade de Deus e que, mediante a nossa oração, né, esta ausência seria preenchida. Não. Então, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, né, então nós estamos pedindo a Deus que a humanidade o reconheça. Né? Ou seja, que nós aqui na Terra honremos o nome de Deus. Então, esse já é o primeiro pedido. Né? Então, aqui é um louvor, porque estamos reconhecendo a santidade, que é, na verdade, a única santidade é a divina, é a de Deus, e pedindo que esta santidade seja reconhecida, não somente por nós, mas pela humanidade inteira. Né? O próximo versículo, versículo 10. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
venha o teu reino. Chegamos aqui outra vez à ideia central do Evangelho, sobretudo aqui o Evangelho de São Mateus, né? A vinda do reino. Então, nós, né, em outra oportunidade já falamos um pouquinho sobre o reino, né? Então nós não vamos adentrar, né, porque nós já vimos do que, na verdade, Nosso Senhor está se referindo quando usa esse termo, né, o reino de Deus. O reino de Deus identifica-se tão plenamente com a obra de Jesus Cristo que o Evangelho é chamado, indiferentemente de Evangelho de Jesus Cristo ou Evangelho do Reino. Né? Então, é tão uno, né, que a presença de Jesus que ela se confunde com a presença do Reino de Deus. Porque se o reino de Deus é os céus, Nosso Senhor está nos céus. Se o reino de Deus se manifesta aqui, é porque Jesus se manifestou aqui. Né? Então, venha a nós o seu reino, ou seja, né, nós estamos pedindo que Deus, né, a sua honra venha até nós. Né? O advento do reino de Deus é a realização do desígnio salvador de Deus no mundo. Então, nós também estamos pedindo que aquilo que Deus tem para o mundo, Deus tem para a humanidade, se realize. Então, o reino de Deus é o quê? É o mundo e nós, né, nos conformarmos à vontade divina. O reino de Deus estabelece-se, em primeiro lugar, no mais íntimo do homem. Então, como é que a vontade divina vai se manifestar aqui no nosso meio? Né? Então, o primeiro passo, ela precisa, a vontade divina, realizar-se no nosso coração. Elevando-o à participação da própria vida divina. Né? Então, pela oração, a gente se une a Jesus, e unidos a Jesus, né, nós nos unimos à sua vontade, aos seus desígnios. Então, a partir de nós, do nosso coração, a presença de Deus se manifestando nele, aí nós começamos então a partir pro mundo. Né? Esta elevação tem como que duas etapas, a elevação do nosso coração. A primeira na terra, que se realiza pela graça. Né? Então, aqui, o reino de Deus vai se manifestar em nós pela ação da sua graça. E a segunda definitiva na vida eterna, que será a plenitude da elevação sobrenatural do homem. Então, aqui ela acontece de uma maneira imperfeita, mas acontece, mas vai acontecer num nível muito maior, né? Quando Nosso Senhor vier na sua glória e elevar toda esta realidade, né, a Ele, né, quando de fato Ele vem vir reinar aqui no mundo. Né? Porém, tudo isso exige de nós uma submissão espontânea, amorosa e confiada a Deus. Né? Então, realmente, nós precisamos nos colocar, se nós chamamos Deus de Pai, nós precisamos nos colocar numa condição de filhos. É próprio do filho uma confiança espontânea no pai, na mãe, amorosa e uma confiança realmente que aquilo que o pai ou a mãe está pedindo é o melhor para eles. Né? Então, se a gente agir dessa forma, então o reino de Deus vai começar a acontecer em nós e aí vai se expandir para toda a sociedade. Né? Seja feita a tua vontade. Este terceiro pedido exprime um desejo duplo. Primeiro, a identificação do homem com a vontade de Deus, de modo rendido e incondicional. É a expressão do abandono nas mãos de seu Pai. Segundo, o cumprimento daquela vontade divina que reclama a livre cooperação humana. Este é o caso, por exemplo, da lei divina no aspecto moral, pela qual Deus manifesta a sua vontade, mas sem a impor à força. Uma das manifestações da vinda do reino de Deus é o cumprimento amoroso da vontade divina por parte do homem. A segunda parte da frase, assim na terra como no céu, quer dizer,
Assim como no céu os anjos e os santos estão totalmente identificados com a vontade de Deus, de modo semelhante se deseja que isso aconteça já aqui na terra. Benção, mãe. Então, Deus abençoe, meu filho. Desculpa aí, viu? Cheguei agora. Então, né, que seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu, é dessa forma, né? É que nós consigamos já aqui na terra obedecer a Deus, assim como os anjos e os santos que estão nos céus obedecem. Daquela maneira pronta, decidida, né? Que Deus fala, o anjo já está lá fazendo, né? Não assim como a gente, né? Que é filho meio desobediente, né? Que a mãe fala, ô filho, faz tal coisa, né? E o filho está lá no sofá, né? Sem, né? Tá nem dando muita bola, né? Não, nós queremos que a vontade de Deus seja feita aqui como é no céu, seja imediato, rápido, né? Da melhor forma possível, sem nenhuma dificuldade. Né? Já pensou se isso acontecesse, né? Realmente seria uma maravilha, mas é um dos pedidos que nós fazemos no Pai Nosso. Né? A luta por cumprir a vontade de Deus é o sinal de que somos sinceros quando pronunciamos as palavras: venha o teu reino. Porque diz o Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? Quem deveras tiver dito estas palavras, faça-se a tua vontade, tem de ter feito tudo com a determinação, pelo menos, de um filho obediente. Então, se a gente está pedindo, né, que de fato, né, as coisas aqui na Terra aconteçam, né, assim como acontecem no céu, eu estou pedindo, mas então se eu tenho que começar por mim, né? Então, que seja feita a tua vontade, Senhor. Então, que isso exige de nós, né, que nós façamos, né, a vontade de Deus. Porque como o Senhor mesmo vai dizer um pouquinho mais para frente, quem é que está no reino dos céus? Aqueles que aqui na terra já cumpriram a vontade. Então, em outras palavras, não adianta a gente pedir que a vontade de Deus seja feita aqui, mas eu mesmo não estou muito preocupado, né? Eu mesmo não estou fazendo a vontade de Deus, né? Então, é um pedido que fica meio complicado. Né? Eu peço, mas eu sou o primeiro a não cumprir, né? Então o Pai Nosso, nós vamos ver que nos pedidos que nós fazemos, Jesus é muito esperto. Assim, não é um pedido que, eu estou pedindo aqui, mas assim, eu não tenho nada, né? Eu não me comprometo. Então, Nosso Senhor, Ele é muitíssimo esperto. Então, Ele nos ensinou a pedir, só que nesse pedido que Ele ensinou a gente a fazer para o Pai, Ele já colocou aqui o nosso compromisso. Então, eu estou pedindo que seja feita a tua vontade, Senhor. Então, eu já estou me comprometendo com Deus que eu vou fazer a vontade dEle. E nós vamos ver que em outros pedidos assim também não é. Né? Então, a sabedoria de Nosso Senhor é realmente algo assim muito elevado. Né? Então, Ele já nos compromete sem a gente nem perceber muito que a gente está comprometido ali com o pedido. Né? Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Neste quarto pedido, o que ora, né, aquele que está rezando o Pai Nosso, tem em conta em primeiro lugar as necessidades desta vida. A importância desta súplica consiste em que os bens materiais necessários para viver são declarados lícitos. Então, ou seja, é o pão nosso de cada dia. Então, nesse pão nosso, né, está resumido o quê? Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E que, portanto, torna-se lícito pedirmos a Deus. Porque, de fato,
nós precisamos. Então, tudo aquilo que é necessário para a nossa existência aqui, nesta vida, é lícito e é oportuno pedirmos a Deus. Exprime-se um profundo sentido religioso da manutenção da vida, que o discípulo de Cristo alcança com seu próprio trabalho. Então, estou pedindo um pão, mas eu não posso ter o pão de cada dia por meio do trabalho? Sim. Mas o cristão sabe que tudo o que ele tem e possui, se ele tem e possui, foi porque de alguma forma Deus lhe o concedeu. Então, o cristão sabe que precisa implorar a Deus para recebê-lo como um dom divino. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de quem pede, então nós reconhecemos que tudo que temos é de Deus e que somos gratos por Ele ter nos dado. E é Deus quem mantém a nossa vida. Né? Porque já pensou se Deus, por exemplo, nesse momento tira o ar? Acabou a nossa vida. Então, como é que eu vou trabalhar sem a vida? Não tem, né? Então, por mais que também é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, mas se Deus não nos desse as condições que nós precisamos para que a gente trabalhasse, a gente não iria trabalhar, não é verdade? Então, tudo veio pela bondade de Deus. Ao pedir a Deus o próprio sustento e considerar que este vem das mãos divinas, o cristão afasta-se de si a angustiosa preocupação pelas necessidades materiais. Então vejam, né? Aqui também é uma consolação, porque a gente sabe que Deus é nosso Pai e que, portanto, se nós estamos pedindo para Ele aquilo que é o nosso essencial, Ele, como Pai, não vai nos negar. Ele não vai nos desamparar. Né? Claro que é possível que nós tenhamos uma dificuldade aqui, uma dificuldade acolá, mas Deus não vai nos desamparar. Né? Então, é bom a gente agradecer e sempre pedir as coisas a Deus, porque isso gera confiança em nós. É saber que Deus não nos desampara, que Deus providenciará tudo aquilo que é o necessário para o nosso sustento. O necessário não vai faltar. Né? Vai faltar outras coisas, né? Também para a nossa educação, né? Porque senão, quando a gente tem, às vezes tem tudo na mão, então às vezes a gente também tem uma tendência de, já que eu tenho tudo na mão, não preciso mais de Deus. Então Deus sabe, né? O que Ele pode nos dar, o que Ele sabe que é melhor não nos dar no exato momento, enfim. Né? Então a gente realmente confia tudo a Deus, as nossas necessidades. Né? O quarto pedido dirige-se, pois, a uma moderação do alimento e dos bens necessários, afastada dos extremos de opulência e miséria, já ensinado por Deus no Antigo Testamento. Então, quando Nosso Senhor nos ensina a pedirmos aquilo que é necessariamente o nosso necessário, então está afastando o que? A ganância, né? Senão a gente, imagina, né? Ficava, vou pedir a Deus então R$1 milhão, sei lá o que, não. Pede o que você precisa, o necessário. E também, por outro lado, a questão da miséria. Então Deus também não vai deixar que a gente caia na miséria. Né? O necessário Ele vai nos dar. Nem muito e nem pouquinho. Né? Aquilo que nos basta, aquilo que nós precisamos. Os santos padres interpretaram o pão que aqui se pede não só como o alimento material, mas também viram significado a Santíssima Eucaristia, sem a qual não pode viver o nosso espírito. Então, o pão nosso de cada dia, podemos entender o pão material que nós precisamos para o nosso sustento do nosso corpo,
Mas como Nosso Senhor usou aqui a palavra pão, então os santos pais falaram, opa, Nosso Senhor já sabia que ele ia instituir a Eucaristia. Então, ele já colocou o pão, também colocando aqui o alimento espiritual, que é o seu corpo e sangue. Então, também é necessário nós pedirmos que não falte o nosso alimento material, mas que, por outro lado, também não falte o nosso alimento espiritual. Versículo 12, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Então, aqui, alguns traduzem, né? Perdoai as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Nós usamos mais a ofensa, né? Os nossos pecados, né? Que é o sentido mais profundo. Né? Porque se dívida, mas aí tá, né? O que a pessoa já vai imaginar é financeiro, né? Então, o sentido mais profundo realmente é pecado. Com efeito, no dialeto aramaico do tempo de Jesus, utilizava-se a mesma palavra para designar ofensa e dívida. Então, por isso que alguns traduzem como dívida, né? Até dizem que seria a tradução mais perfeita. Pode ser perfeita no sentido, assim, de como que a língua era utilizada no tempo de Jesus, mas não no sentido que Jesus nos ensinou, que realmente é a questão do pecado. Então, nós pedimos a Deus que perdoe as nossas ofensas, ou seja, os nossos pecados, assim como nós perdoamos as ofensas e os pecados que, não pecado, né, mas a ofensa que cometeram contra nós. Né? No quinto pedido, reconhecemos, pois, a nossa situação de devedores, de aqueles que ofenderam a Deus. Na revelação do Antigo Testamento, é frequente a recordação da condição pecadora do homem. Inclusive, os justos são também chamados de pecadores. Reconhecer os nossos pecados é o princípio de toda a conversão a Deus. Não se trata apenas de reconhecer antigos pecados nossos, mas de confessar a nossa atual condição de pecadores. Ou seja, a condição de que, eu não pequei ainda, mas é bem provável que eu vou pecar, Senhor. Porque nós somos pecadores. Né? Esta mesma condição faz-nos sentir a necessidade religiosa de recorrer ao único que pode remediá-la. Ou seja, quem que pode pagar as nossas ofensas? A Deus, somente Deus. Daqui a conveniência de rezar insistentemente com a oração do Senhor para alcançar da misericórdia divina, uma e outra vez, o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus, sabedor da nossa condição de pecadores, ele já colocou também nesta oração, né, que nós peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. A segunda parte desse pedido é uma chamada séria a perdoar os nossos semelhantes. Como nos atrevemos a pedir perdão a Deus se não estamos dispostos a perdoar os outros? Aquilo que eu falava, que o Senhor é esperto, né? Então, ele nos ensina a pedir, mas ele já colocou dentro do pedido o nosso compromisso. Então, eu estou pedindo a Deus que ele perdoe os nossos pecados, mas eu estou dizendo, olha, Senhor, o Senhor me perdoa como eu perdoo os outros. Aí, e se eu não perdoo os outros, como é que vai ficar? Então, gente, o perdão, olha aqui, a seriedade, a gravidade que Jesus colocou a questão do perdão. Jesus aqui, ele nivelou a ofensa a Deus e a do próximo. Ele nivelou. Então, olha, Deus, a ofensa que nós fazemos é infinitamente maior a Deus. Por quê? Porque Deus é nosso Criador. Né? Deus só fez o de bom para nós.
Então você imagina, né? Você ofender alguém que só te fez o bem. Já é uma tragédia. Agora você imagina para Deus, que foi Ele que nos dá a vida, né? Que deu o dom da vida, enfim, deu tudo que nós temos e somos. Ofender a Deus é uma coisa gravíssima. Mas Deus, Ele equivalou, né? Ele igualou. Então, esta ofensa gravíssima a ele está disposto a perdoar. Se eu perdoar a ofensa que fizeram contra mim, que não tem muita gravidade, porque eu sou pecador, eu tenho meus defeitos. Então, dentro dos meus defeitos, é normal que alguém me ofenda, porque o outro também tem os defeitos dele. Né? Então, nós, na nossa convivência de humanos, de irmãos com irmãos, é normal que um ofenda, porque está implícito. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, né? Então, e Deus está disposto a nos perdoar, dar o seu perdão, desde que nós estejamos dispostos a também perdoar. Então, perdão às vezes é uma situação que a gente às vezes vê que as pessoas põem algumas barreiras, né, algumas dificuldades, né? Mas, gente, isso aqui é uma questão muito séria. E nós rezamos quantas vezes por dia nós rezamos o Pai Nosso? E toda vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos fazendo este compromisso com Deus. Que, ó Senhor, o Senhor me perdoe, mas eu vou perdoar. Então, sei lá, eu rezei 20 vezes o Pai Nosso, eu fiz 20 vezes esse compromisso com Deus de perdoar. Então, o perdão não é uma opção, gente. Às vezes a gente fala, não, quem perdoa é Deus, eu não perdoo. Não, meu irmão, como é que é isso? E então você não reza o Pai Nosso. Porque no Pai Nosso você está dizendo que assim como nós perdoamos. Então é uma coisa que a gente precisa né, aprender a trabalhar em nós, né? É a questão do perdão. Porque se a gente chegar lá no céu, né, com o nosso coração endurecido, né, cheio de raiva, porque fulano fez isso para mim, não sei o que e tal, como é que eu vou pedir perdão a Deus dos meus pecados? Né? Repito que é algo muito maior, né, porque a ofensa a Deus é gravíssima, de coisa que fizeram contra mim que talvez eu mesmo fui o motivo. Eu mesmo que dei razão para a pessoa me ofender. E eu ainda depois não quero perdoar a pessoa. Agora, é claro, existem, né, ofensas que são difíceis da gente perdoar. Né? Então, nesse caso, a gente tem que pedir a graça. Eu não posso assim, sabe? Vou varrer isso aqui para debaixo do tapete. Não. Né? Se é difícil, né, a gente sabe, né, que também ninguém tá, né? A gente não quer assim, dá o perdão. Não, existem situações difíceis, né? Por exemplo, o adultério é uma situação difícil, né? Difamação. Imagine, você perdeu o seu trabalho porque alguém falou uma mentira de você, né? Então, existem dificuldades, né? Mas nesses casos, gente, a gente precisa pedir esta graça. Lembre-se daquilo que nós vimos. A nossa natureza humana, a carne, ela tem as suas limitações. Então, muitas vezes, o que nós precisamos compreender é isso. Que na nossa natureza, na nossa carne, vai estar ferida. Às vezes as pessoas também confundem o seguinte, perdoar é esquecer completamente. Não necessariamente. Às vezes vai estar ferida, vai estar doendo, só vai recordar, provavelmente, né, se for uma coisa difícil, vai chorar. Isso é a nossa carne.
Mas esse perdão que Jesus está nos pedindo é o perdão que a nossa alma é capaz de oferecer. Então, com o auxílio da graça, eu consigo de fato, sinceramente, a minha alma consegue dizer: eu perdoo aquela pessoa.